Você já se perguntou se há algo que possa impedir alguém de alcançar a salvação, mesmo diante do amor infinito de Deus? A resposta, por mais inquietante que seja, é sim. Existem 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, estão em risco de perder a salvação. Esse tema pode parecer polêmico, mas é exatamente o que faz dele tão crucial para ser discutido. Imagine viver acreditando que está no caminho certo, apenas para descobrir que há algo fundamental, que você negligenciou. Essa introdução não é para assustar, mas para trazer à luz uma verdade que muitas vezes evitamos encarar. E o mais surpreendente: o caminho para a salvação é tão simples quanto difícil. O que diferencia aqueles que alcançam a vida eterna dos que não a alcançam? Isso é o que vamos descobrir juntos, em uma jornada que promete desafiar suas crenças, tocar em suas dúvidas e, acima de tudo, abrir seus olhos para uma realidade espiritual que não pode ser ignorada. A crença no nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo é apresentada como o pilar central da fé cristã. Aqueles que, por qualquer razão, não conseguem aceitar essa verdade fundamental encontram-se distantes da promessa de salvação. Imagine alguém que vive uma vida exemplar, com boas ações e moralidade irrepreensível, mas que no íntimo do seu ser duvida da veracidade das histórias da Bíblia. Esse ceticismo, por mais justificado que pareça, coloca a pessoa em uma posição de risco espiritual, pois a Bíblia é clara ao afirmar que a fé em Jesus é essencial para a redenção. Em diversas passagens bíblicas, a fé é comparada a uma semente que precisa ser cultivada e nutrida para crescer. Assim como um agricultor que, sabendo da importância de uma colheita saudável, dedica tempo e cuidado ao solo, quem busca a salvação precisa alimentar sua fé com estudo bíblico e oração. Não basta apenas conhecer as histórias bíblicas. É necessário acreditar nelas e permitir que essa crença molde as ações e decisões diárias. É um desafio constante, especialmente em um mundo que oferece inúmeras alternativas de crença e descrença. Mas a Bíblia reforça que Jesus Cristo é o único caminho. Muitas vezes, as dúvidas podem surgir não de uma rejeição consciente, mas de uma falta de entendimento profundo das histórias da Bíblia. Para esses, a busca por respostas deve ser uma jornada contínua. Conversar com mentores, participar de estudos bíblicos e até assistir a animações bíblicas podem ajudar a esclarecer pontos de confusão e fortalecer a fé. Acreditar não é simplesmente aceitar cegamente, é buscar, questionar e finalmente encontrar a verdade em Jesus. Essa busca é o que pode transformar a incredulidade em uma fé viva e atuante, preparando o coração para o próximo passo na jornada espiritual. Muitas pessoas, em sua busca por sentido e propósito, acabam explorando diversas maneiras de alcançar a salvação, seja por meio de boas obras, filosofias alternativas ou mesmo outras religiões. Contudo, segundo os ensinamentos da Bíblia, a salvação é algo que só pode ser alcançado através de Jesus Cristo. A Bíblia é explícita ao afirmar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Esse versículo deixa claro que qualquer tentativa de buscar a salvação por meios que não sejam através de Cristo está destinada ao fracasso. Ao longo da história, muitos buscaram criar seus próprios caminhos para o céu, confiando em suas boas ações ou em práticas espirituais que, embora possam parecer nobres, desviam-se da verdade bíblica. Pense em alguém que dedica a vida à caridade, acreditando que suas boas ações serão suficientes para garantir um lugar no céu. Por mais louváveis que sejam essas ações, sem a fé em Jesus Cristo, elas não se traduzem em salvação.
A Bíblia nos ensina que, por mais que tentemos, não há nada que possamos fazer por nós mesmos para alcançar a vida eterna. É um presente oferecido por Deus, que só pode ser recebido através da fé em Jesus. No entanto, é fácil compreender porque tantas pessoas são atraídas por outras formas de salvação. Vivemos em um mundo onde a diversidade de pensamentos e crenças é imensa, e cada uma delas parece prometer algum tipo de recompensa espiritual. É aí que a necessidade de um estudo bíblico profundo se torna essencial. Ao entender melhor as histórias da Bíblia e o papel central de Jesus, fica mais claro que não existe outro caminho. Jesus é a âncora que nos mantém firmes na fé, evitando que sejamos levados por ventos de doutrinas estranhas que, no final, não conduzem à salvação verdadeira. A hipocrisia é um tema amplamente abordado na Bíblia, especialmente quando se trata de aqueles que se apresentam como seguidores fiéis, mas cujas ações estão longe de refletir os ensinamentos de Jesus Cristo. Os hipócritas, de acordo com as Escrituras, são aqueles que falam de Deus com os lábios, mas seus corações estão distantes dele. Eles podem frequentar igrejas, participar de rituais religiosos e até mesmo liderar outros na fé, mas suas vidas pessoais são marcadas por uma desconexão profunda com o verdadeiro propósito da fé cristã. É como se vestissem uma máscara de piedade, escondendo a verdadeira natureza que se recusa a se submeter aos ensinamentos de Jesus. Na prática, a hipocrisia pode se manifestar de várias formas. Pense em alguém que condena os outros por seus pecados, mas secretamente alimenta os mesmos desejos e práticas que critica. Esse tipo de comportamento é o que Jesus denunciou com veemência durante seu ministério, chamando os hipócritas de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de morte por dentro. A hipocrisia não apenas impede que a pessoa alcance a salvação, mas também afasta outros do caminho da verdade. Aqueles que observam a incoerência entre palavras e ações podem ser desencorajados a buscar a Deus, vendo na religião apenas uma fachada. No entanto, a Bíblia também oferece um caminho de esperança para os hipócritas: o arrependimento sincero. Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele de coração aberto, reconhecendo suas falhas e desejando mudança. Para superar a hipocrisia, é necessário um exame constante de si mesmo, uma reflexão honesta sobre as motivações por trás das ações e uma busca genuína por viver de acordo com os preceitos bíblicos. Dessa forma, em vez de serem obstáculos, os hipócritas podem se tornar exemplos vivos do poder transformador da fé em Jesus Cristo. Os apóstatas são aqueles que, tendo conhecido o caminho da justiça, escolhem se desviar dele, voltando às práticas que antes haviam abandonado. A Bíblia compara esses indivíduos a um cão que volta ao seu próprio vômito, uma imagem vívida que transmite a gravidade dessa decisão. Eles experimentaram a luz da verdade, participaram das bênçãos divinas, mas optaram por rejeitar tudo isso, retornando ao estado de escuridão. Esse retorno ao antigo modo de vida é visto como uma traição, não apenas a Deus, mas também à própria alma, que uma vez provou da salvação. É importante entender que a apostasia não é um simples erro ou queda momentânea, mas uma rejeição deliberada e consciente da fé. Pense em alguém que, após anos de estudo bíblico, envolvimento na igreja e vida dedicada a Deus, decide abandonar tudo isso para seguir um caminho contrário aos ensinamentos de Jesus. A condição desses indivíduos é descrita nas Escrituras como sendo pior do que se nunca tivessem conhecido a verdade, pois agora eles rejeitam algo que antes valorizavam. O peso dessa decisão é imenso e suas consequências eternas. No entanto, a Bíblia também deixa claro que enquanto houver vida, há esperança.
Para aqueles que estão em perigo de apostasia ou que já se encontram nesse estado, a chamada ao arrependimento ainda ressoa. Voltar-se para Deus com um coração contrito e uma vontade renovada de seguir seus caminhos é sempre uma possibilidade enquanto a pessoa estiver viva. O estudo bíblico contínuo, o fortalecimento da fé através da oração e a comunhão com outros crentes são formas de evitar a queda na apostasia e de buscar o retorno ao caminho da salvação. Assim, mesmo para os apóstatas, a porta da redenção ainda pode ser aberta se houver um genuíno desejo de transformação. Blasfemar contra o Espírito Santo é considerado na Bíblia como um pecado imperdoável, um ato tão grave que fecha as portas da salvação para aqueles que o cometem. Este pecado não se trata apenas de uma palavra dita em momento de raiva ou ignorância, mas de uma rejeição deliberada e contínua ao trabalho do Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que aqueles que atribuem as obras de Deus ao mal ou que persistentemente resistem à verdade, colocam-se em uma posição onde o perdão não pode ser alcançado. Este é um dos mistérios mais temidos e incompreendidos da fé cristã. Um exemplo prático para ilustrar esse ponto seria uma pessoa que, ao testemunhar um milagre ou uma transformação evidente na vida de alguém, não apenas duvida, mas acusa tal mudança de ser obra de forças malignas. Essa atitude, que nega o poder de Deus, é o que a Bíblia identifica como blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma negação ativa e consciente daquilo que é sagrado, e ao fazer isso, o indivíduo fecha seu coração à possibilidade de arrependimento e redenção. A gravidade desse pecado é tal que Jesus advertiu severamente contra ele, enfatizando que não há perdão para quem blasfema contra o Espírito. No entanto, é essencial destacar que a Bíblia também ensina sobre o poder do arrependimento em outras áreas da vida. Enquanto a blasfêmia contra o Espírito Santo é um caminho sem volta, os crentes são constantemente chamados a examinar suas vidas, confessar seus pecados e buscar a misericórdia de Deus. Para evitar cair em uma atitude blasfema, é importante cultivar um coração humilde e aberto à orientação divina, reconhecendo que o Espírito Santo é o guia que nos conduz à verdade. Dessa forma, em vez de temer, o crente pode confiar no amor de Deus e na certeza de que, ao seguir seus caminhos, estará sempre sob a proteção divina. A questão da salvação para aqueles que já faleceram é um tema que gera muitas dúvidas e debates dentro da teologia cristã. Segundo a Bíblia, a oportunidade de alcançar a salvação é algo que só pode ser decidido em vida. Após a morte, não há mais chances de mudar o destino eterno, pois o julgamento de Deus se baseia nas escolhas feitas durante a vida terrena. A ideia de que existe um segundo estágio, como o purgatório, onde as almas podem ser purificadas e alcançar a salvação, não encontra suporte nas Escrituras Sagradas. Essa visão reforça a importância de viver em retidão e buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Um exemplo claro disso pode ser visto em histórias da Bíblia, como a parábola do rico e Lázaro, onde após a morte o rico implora por uma segunda chance, mas é informado de que entre ele e a salvação há um grande abismo que não pode ser atravessado. Isso demonstra que as decisões espirituais que fazemos em vida são irrevogáveis após a morte. Para aqueles que perderam entes queridos, essa verdade pode ser difícil de aceitar, mas também serve como um poderoso lembrete da urgência de compartilhar o Evangelho e de viver uma vida que reflita os ensinamentos de Jesus Cristo. Essa realidade deve nos levar a uma reflexão profunda sobre como estamos vivendo nossa fé e a responsabilidade que temos para com os outros. O estudo bíblico, a oração e a comunhão com Deus são essenciais para assegurar que estamos preparados para o dia do julgamento. Embora seja doloroso pensar que aqueles que amamos podem não ter tido a oportunidade de encontrar a salvação,
Isso nos incentiva a agir agora, enquanto ainda há tempo. É um chamado para viver com propósito e para ajudar outros a encontrar o caminho antes que seja tarde demais. O arrebatamento é um evento descrito na Bíblia como um momento em que Jesus Cristo retornará para buscar os que são seus, levando-os para estar com Ele na eternidade. Aqueles que não estiverem preparados, que não viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo, enfrentarão a tribulação que se seguirá. A preparação para o arrebatamento não é algo que pode ser deixado para o último momento. É um processo contínuo de fé, obediência e dedicação. Quem negligencia essa preparação corre o risco de ficar para trás, enfrentando um período de sofrimento e caos. Muitas vezes, a preparação para o arrebatamento é comparada ao cuidado que um agricultor tem com sua colheita. Assim como ele precisa cuidar do solo, semear as sementes e garantir que as plantas recebam água e sol, o cristão deve cuidar de sua vida espiritual com o mesmo zelo. Estudo bíblico regular, oração fervorosa e uma vida em comunidade com outros crentes são as ferramentas essenciais para estar pronto para o dia em que Cristo retornar. Aqueles que negligenciam esses aspectos, confiando em sua própria força ou simplesmente ignorando os sinais dos tempos, estarão despreparados quando o momento chegar. Essa falta de preparação não apenas coloca a pessoa em risco de perder o arrebatamento, mas também serve como um alerta para todos ao redor. Vivemos em tempos onde o mundo oferece inúmeras distrações e falsas seguranças, mas a Bíblia nos ensina que somente aqueles que mantêm seus olhos fixos em Jesus serão salvos. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e a única forma de estar verdadeiramente preparado é vivendo uma vida de fé ativa, onde cada decisão é orientada pelos princípios bíblicos. Assim, a preparação não é apenas uma responsabilidade pessoal, mas um testemunho para os outros de que a salvação é real e urgente. Chegamos ao fim dessa jornada reflexiva sobre as 7 categorias de pessoas que, segundo a Bíblia, estão em risco de perder a salvação. Essa não é uma leitura fácil, pois desafia nossas crenças, mexe com nossas certezas e nos faz questionar onde realmente estamos em nossa caminhada espiritual. Porém, é exatamente esse desconforto que nos impulsiona a buscar uma transformação genuína em nossas vidas. A salvação não é garantida pelas boas ações ou por simplesmente seguir regras. Ela é fruto de uma fé viva e ativa em Jesus Cristo, acompanhada de uma vida dedicada a obedecer seus ensinamentos. Agora, a pergunta que fica é: como você se vê em relação a esses perfis? Será que há algo em sua vida que precisa ser ajustado? Lembre-se de que a fé não é uma questão de perfeição, mas de compromisso e sinceridade diante de Deus. Esse é o momento de refletir sobre suas escolhas, suas crenças e suas atitudes. A salvação é um presente, mas para recebê-lo, é preciso estar disposto a abrir mão de tudo o que nos afasta de Deus. O arrependimento, a fé e a preparação contínua são os pilares que nos mantêm firmes no caminho da vida eterna. Se esse conteúdo te fez pensar, agir e, acima de tudo, buscar um relacionamento mais profundo com Deus, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos continuar essa jornada juntos, aprendendo, refletindo e nos fortalecendo na fé. Afinal, a caminhada cristã é um processo contínuo e estar preparado para a volta de Cristo é o maior desafio que enfrentamos. Que você possa viver uma vida que reflita os ensinamentos de Jesus com o coração aberto para o poder transformador do Evangelho.